Canal do YouTube do Mundo do Futebol. Bom, galera, esse vídeo é para passar Mercadão da Bola sim, mas antes disso vamos passar alguns jogos, né, que eu acabei não passando no outro vídeo, beleza? Vamos lá? Strasbourg e Olympique de Marseille, nesse sábado, 1h da tarde, campeonato francês. Às 3h da tarde, nesse sábado, Fluminense e Vitória da Bahia, campeonato brasileiro feminino. 4h da tarde, nesse sábado, vamos ter Bahia e Jacuipense, campeonato baiano. Curitiba e Operário, campeonato paranaense, 4h da tarde nesse sábado. 4h30 da tarde, nesse sábado também. Vamos ter Ferroviário e Fortaleza, campeonato cearense, 4h30 da tarde nesse sábado. Ceará e Floresta, esse jogo vai acontecer domingo, 4h da tarde, campeonato cearense também, gente. Beleza? Daqui a pouco vamos passar Mercadão da Bola. Vamos lá, gente, agora sim com notícias do Mercadão da Bola. Notícias atualizadas, hein? Alejandro Ararati. Esse jogador fechou com Curitiba. Beleza? Outro jogador, gente, que deve estar fechando com Coxa é o JP Sherman, emprestado pelo Santos. O Botafogo, finalmente, né, se livrou do transfer ban. Beleza? Agora tá livre para contratar, escrever jogadores e tudo mais. Vamos lá, gente. O Corinthians rescindiu o contrato com o jogador e contratou, esse jogador, inclusive, que foi contratado, já estreou. Alan, chegado do Flamengo, fechou com o Corinthians. José Martínez, jogador venezuelano, tinha ficado um tempo na Venezuela, uma situação complicada, chegou no Corinthians, né? Voltou lesionado. E o Corinthians rescindiu o contrato com o jogador. Miguel Trauco e Sérgio Penha. Esses dois jogadores, eu já havia falado dessa situação do Alianza Lima. Não vou entrar nos detalhes, mas devido a situações de violência contra mulheres, houve essa acusação. O Alianza Lima decidiu por rescindir o contrato desses dois jogadores. Gente, só passando, tá? Uma coisa que eu não passei no áudio aí. O Alan, que foi para o Corinthians, junto ao Flamengo, empréstimo até final de 2026, tá? O América do México, também por empréstimo, contratou Lima, jogador do Fluminense, até o final da temporada. O Strasbourg da França emprestou o jogador Ryan Messi para o Neon da Arábia Saudita. Aqui também o jogador... Vou dar uma checada nesse nome. Bom, gente, eu não sei se o Corinthians oficializou, tá? A contratação aqui de Zacaria Labiate. Beleza? Mas esse jogador tá perto de acertar com o Corinthians. Bom, é um atacante. Bom, Álvaro Montiel, esse jogador é o novo reforço do 2 de Maio, clube do Paraguai, né? Aqui também, Kenan Wilds, esse jogador renovou o contrato com a Juventus da Itália até 2030. O jogador Otero, gente, com passagem pelo Santos, também aqui pelo Atlético Mineiro, fechou com o Criciúma, tá? De Santa Catarina, até o final da Série B de 26. Aqui também, o jogador, o Lessa de Portugal, renovou o contrato com o jogador Richard Santos até 2028. PP, emprestado pelo Vitória, vai para o Cuiabá até fim de 2026. Vamos lá, gente, em português. Rui Vitória é o novo treinador do Al-Ahly, dos Emirados Árabes. Bom, gente, o Botafogo do Rio de Janeiro está tentando a contratação. Alguns dizem que fechou, outros dizem que essa contratação está complicada. Do jogador Cristian Medina, me parece do Estudiantes de La Plata. Bom, o que se sabe é que o Botafogo me parece ter dado uma recuada na negociação e o alvo dizem ser o Zé Lucas, volante do Sport Recife. Nada fechado, mas há essa possibilidade.
O jogador Alain fechou com São José, me parece, do Rio Grande do Sul. Bom, também aqui o jogador Lucas Braga, de fato, fechou com Fortaleza, hein? O Fortaleza, que também oficializou a contratação aqui do jogador Gabriel Souza, atacante emprestado pelo Vasco. Aqui também, Roberto Fonseca, treinador, foi demitido do Itabaiana de Sergipe. Repetindo, Roberto Fonseca, treinador, foi demitido do Itabaiana de Sergipe. Jorge, lateral, aquele mesmo, gente. Com passagem pelo Santos, Flamengo, passou pelo futebol francês também. Foi dispensado do Clube do Remo. Está livre no mercado. Bom, gente, os jogadores Gleidson e o goleiro César Tanaka fecharam com o Paranavaí. William Podger, centroavante, rescindiu o contrato com o CRB. Livre no mercado. Ricardo Drubski, que já foi treinador, né? Está encaminhado para ser o novo coordenador de base do Corinthians. Rodriguinho do Cruzeiro e o Wellington do Primavera, dois atacantes que também estão chegando para o Fortaleza. Beleza? Outra situação aqui também, o Mirassol contratando duas peças. Vitor Luiz, esse jogador está rescindindo o contrato com o Vasco e parece estar fechando em definitivo com o Mirassol. Tiquinho Soares, emprestado pelo Santos, o atacante paraibano, fechando com o Mirassol até o final da temporada. Rice Duke, esse jogador fechou por 2 temporadas com San Diego e parece dos Estados Unidos, né? Bom, o Young Boys contratou o jogador Ian Valery, beleza, gente? Do Sheffield Wednesday, da Inglaterra. O Young Boys é da Suíça, né? Vamos em frente. Lucas Rodrigues renova contrato com o Goiás até o final de 2029. Cláudio Spinelli, né, atacante que chegou do Independente Del Valle, já fez a estreia pelo Vasco da Gama e o contrato do jogador com o Vasco até 2028. Anderson Talisca, esse jogador brasileiro renovou contrato com o Fenerbahçe da Turquia até 2028. O Ayman, dos Emirados Árabes, contratou o jogador Guilherme Biro, cria da base do Corinthians, se muito me engano, né? Vamos lá, gente. Matheus Bahia, esse jogador saído do Ceará, se muito me engano, né? Tô bem lembrado aqui, gente. Mas esse jogador fechou com o Inter de Porto Alegre. Kaique, né? De fato, eu já havia citado que esse jogador estava fechando com o Internacional. De fato, já fechou e já estreou, inclusive. Bom, o jogador aqui, que eu vou dar uma checada no nome. Vamos lá, gente, o jogador GB, mais um reforço do Fortaleza, tá? Por empréstimo, chegado do Vasco da Gama. Diogo Barbosa, lateral, fora do Fortaleza. Breno, esse jogador fechou com o Taubaté, de São Paulo. Aproveitando que eu estou falando do futebol cearense, gente, deixa eu só passar 3 contratações do Ceará. Sanches, lateral. O Luiz Otávio, zagueiro. E também o jogador aqui, vamos ver o nome dele, Wendel Silva, que já passou pelo Santos, atacante, reforços do Ceará. Bom, gente, me parece que o nome é o Kim Dain. Esse clube da China fechou a contratação de Rezende, volante pertencente ao Bahia, né? Bom, galera, aqui também o Damak da Arábia Saudita demitiu o treinador Armando Evangelista e contratou o treinador Fábio Carilli. Everton Ageu, volante, Tiaguinho, me parece um atacante. Esses 2 jogadores fecharam com o Muricy de Alagoas. Giva, atacante que já passou pelo Náutico, pelo Retrô aqui em Pernambuco, foi dispensado do 13 de Campina Grande. Aproveitando que eu falei do futebol paraibano, gente, veja bem a situação, gente. Paulo Chandoni, esse treinador foi contratado há uma semana atrás pelo Atlético de Cajazeiras da Paraíba.
Ele perdeu 2 jogos consecutivos no Campeonato Paraibano. Foi demitido e Reginaldo Souza é o novo treinador do Atlético de Cajazeiras da Paraíba. Gente, o Fortaleza não para de contratar, hein? Luiz Fernando, que já passou por Atlético Goianiense, Botafogo, Atlético Paranaense, outro que está fechando com Fortaleza. Luiz Paulo, atacante, fechou aqui com o CSE de Alagoas. Vamos lá, gente. O Santos contratou atacante do Fortaleza, Moisés. E esse atacante fechou com o Santos até 2028. Roberto De Zerbi, treinador, foi demitido do Olympique de Marseille da França. Thomas Frank, esse treinador, foi demitido do Tottenham. Bom, substituição, Igor Tudor, treinador croata, vai ficar como treinador até o fim da temporada europeia no Tottenham, uma espécie de treinador interino. Também aqui no Nottingham Forest, também da Inglaterra, foi demitido o Sandais, treinador. E Vitor Pereira, português, é o novo treinador do Nottingham Forest. Não saindo dessa parte de demissão de treinadores, Jorge Sampaoli, treinador, foi demitido, ou melhor, né? Segundo a notícia, comum acordo. Mas Sampaoli não é mais treinador do Atlético Mineiro. Diego Tásia, por empréstimo, esse jogador fechou com Vitória da Bahia. Aqui também, por empréstimo, jogador. Bom, gente, o jogador Hernandes, me parece que por empréstimo, né? Fechou até o fim da temporada com o Botafogo. Bruno Samúdio, gente, esse jogador assinou o primeiro contrato profissional com o Botafogo. Aqui também. Vamos lá, gente, até o fim da temporada europeia, o jogador Rubem Blanco fechou com o Girona, da Espanha. Aqui também, Maurício, atacante do Palmeiras, se naturalizou paraguaio. E, bom, ele já tem agora a cidadania paraguaia. Ele já pode atuar pela seleção do Paraguai, se quiser. Vamos lá, gente, o atacante Heron, que vem do futebol, me parece chinês, fechou com Santa Cruz. Aquele mesmo que já passou pelo Vitória da Bahia, tá? Zé Antônio, base do Santa Cruz, vai jogar no Corinthians, contrato de 1 ano. Aqui também, aproveitando para falar do futebol pernambucano, gente, né? Então vamos passar aqui algumas coisas. No caso do Sport Recife, o Sport emprestou 2 jogadores de sua base para o Maguari, outro clube pernambucano. O Felipe Gabriel, zagueiro, e o Davi, goleiro, foram emprestados do Sport para o Maguari para a disputa tanto da Copa do Brasil quanto da Série D do Campeonato Brasileiro de 2026. Beleza? Fábio Matheus, volante que pertence ao Sport, não conseguiu fechar com o Remo. Esse também não deve ficar no Sport, segundo o treinador. Ele quer sair do clube. Vamos lá, gente. O jogador Angeleri renovou contrato com o Corinthians até o final de 2026. Cauli, esse jogador por empréstimo, sai do Bahia e fecha com São Paulo. Aqui também, Milton Rafael, esse goleiro estava atuando no Bahia de Feira, clube lá da Bahia, né? E agora é repatriado, né, pelo Central de Caruaru, aqui em Pernambuco, para a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro. Esse jogador que já jogou pelo Central de Caruaru. O Everson, volante, fechou com o Cuiabá. Felipe Surian, novo treinador do Sampaio Corrêa do Rio de Janeiro. Gente, o Souza da Paraíba contratou o atacante Bambam, artilheiro aqui, né, no futebol de Pernambuco, atuou pelo Decisão de Goiânia, Pernambuco, agora novo reforço do Souza da Paraíba. Mais um reforço do Fortaleza, vem do Fluminense, Gabriel Fuentes. Bom, é um lateral, fechou com Fortaleza.
Bom, gente, o jogador Elton Arábia, 39 anos, parece. Foi campeão brasileiro pelo Corinthians, tá? Há um bom tempo atrás. Passou pelo Sport também. Bom, esse jogador fechou com o Zumbi de Alagoas para a disputa da Copa Alagoas. Aqui também, só passando o tempo de contrato do Cauli, né, com São Paulo, gente, é por empréstimo, tá? Me parece que até o fim do ano. E tem uma opção de compra. Vamos em frente. Por empréstimo do Porto de Portugal, o jogador Tomás Pérez está fechando com o Atlético Mineiro. O Vasco tem negociações avançadas para fechar a contratação de Alisson, do São Paulo, em definitivo. Também aqui, o atacante Pablo conseguiu a rescisão de contrato na Justiça com o Sport Recife. O Sport está devendo dinheiro a ele. E ele é novo reforço do Operário do Paraná. Vamos lá, gente. O jogador Carboni fechou contrato com o Lugano da Suíça até 2029. Thomas Tuchel, treinador alemão, renovou contrato com a seleção da Inglaterra até a Eurocopa de 2028. Carlo Ancelotti, eu já havia adiantado para os amigos, né, em outro vídeo, está renovando o contrato com a seleção brasileira até 2030. Vamos lá, gente. O São Paulo fica perto de renovar contrato com o atacante Luciano até 2027. De Cesare, esse jogador do Racing, estava perto do Botafogo, agora está perto do Santos. Felipe Jonathan, esse lateral, com passagem pelo Ceará, Fortaleza, Santos, fechando com o Coritiba. Vamos lá, gente, por empréstimo, junto ao Corinthians, se muito me engano, o Vitória da Bahia está contratando até o fim da temporada com opção de compra, tá? O zagueiro Kaká, beleza? Aqui também o jogador, na verdade ex-jogador, né? O Miroslav Klose, que vinha como treinador do Nuremberg, na Alemanha, clube da segunda divisão, renovou o contrato, gente. Infelizmente, eu não sei dizer por quanto tempo, né, que ele renovou. Mas vamos em frente. Bom, gente, haverá, né, em breve, eu vou confirmar para os amigos assim que for anunciado, o sorteio da fase de grupos, né, da Copa do Nordeste 2026. Mas já temos algumas coisas definidas sobre essa Copa do Nordeste. Eu já havia antecipado para os amigos que na Copa do Nordeste 2026 teremos 20 equipes. Baseado no novo calendário que a CBF divulgou, o Bahia, que vai disputar a Libertadores, não vai disputar a Copa do Nordeste. Beleza? A única equipe da Série A do Campeonato Brasileiro que vai disputar a Copa do Nordeste é, no caso, uma equipe nordestina, é o Vitória. Beleza? Isso já todo mundo já sabe. O que a gente já sabe também é que serão 4 grupos A, B, nessa ordem, C e D, 4 grupos de 5 equipes em cada grupo. O detalhe, as equipes do grupo A vão enfrentar as equipes do grupo C e as equipes do grupo B vão enfrentar as equipes do grupo D. Repetindo, as equipes do grupo B de bola vão enfrentar as equipes do grupo D de dado. Beleza? Então, não se enfrentam dentro do próprio grupo as equipes. Beleza? Dito isso, a primeira rodada da Copa do Nordeste também já foi divulgada, as datas, né? 25 de março e 26 de março vão ocorrer os jogos da primeira rodada do Nordestão. 28 de março e 29 de março, a segunda rodada, beleza? Da fase de grupo da Copa do Nordeste. Lembrando, gente, ao todo são 5 rodadas, tá? Nessa fase de grupo da Copa do Nordeste. Já falei das 2 primeiras.
a terceira rodada será realizada nos dias 8 e 9 de abril. A quarta rodada nos dias 15 e 16 de abril. E a quinta rodada e última da fase de grupo da Copa do Nordeste nos dias 29 e 30 de abril. Beleza? Então aí as datas das primeiras 5 rodadas da Copa do Nordeste 2026. Lembrando, 5 rodadas que equivalem a todas as rodadas da fase de grupo da Copa do Nordeste. Após isso, virão as quartas de final, em um jogo só, as semifinais em 2 jogos, ida e volta, e a final em 2 jogos, ida e volta. Beleza? O jogador Danilo Pereira renovou contrato com o Al Ittihad da Arábia Saudita até 2027. O jogador senegalês Koulibaly renovou contrato com o Al Hilal, também da Arábia Saudita, até 2020. Vou dar uma checada, tá? Aqui que eu tô um pouco na dúvida. Bom, o Huracan da Argentina, gente, contratou o jogador Romero, tá? Chegado do Inter de Porto Alegre. Só para não deixar de passar a informação, o Koulibaly renovou contrato com o Al Hilal até 2027. O Feyenoord da Holanda contratou o atacante Raheem Sterling, que saiu do Chelsea recentemente e agora vai jogar no futebol holandês. O jogador Matheus Reis saiu do Sporting de Portugal, fechou com o CSKA Moscou da Rússia até 2029, com opção de renovação por mais um ano. O jogador Igor Thiago renovou contrato com o Brentford da Inglaterra até 2031. Bom, gente, o jogador Felipe Vieira, lateral, rescindindo o contrato com o Vitória da Bahia. Tomás Bastos, esse meia fechou com o Uberlândia de Minas Gerais, clube que é treinado pelo Lúcio Flávio, ex-jogador do Botafogo, aquele mesmo. O Lagarto de Sergipe fechou a contratação do meia Júnior Palmares. Martinelli está perto de renovar com o Fluminense até 2030. Moisés, novo treinador do Maringá do Paraná. Bom, gente, o Fortaleza negocia a contratação de Lescano, tá? Jogador do Fluminense. O Fluminense ainda não se decidiu se vai emprestar o jogador ou não. Enquanto isso, o Fluminense, acho que eu já passei, né? Aí no Mercadão da Bola tá atrás do Coelho, né? Do São Lourenço. Bom, aqui também. Vamos lá, gente. O Cruzeiro está repatriando por empréstimo o atacante Bruno Rodrigues, junto ao Palmeiras, até o fim da temporada. O Julimar teve o contrato renovado pelo Atlético Paranaense até 2028. É um atacante. Bom, galera, o Bayern de Munique, né, anunciou a renovação de contrato de maneira oficial, né, nessa sexta-feira, do zagueiro Dayo Upamecano, né? Foi uma novela, gente, verdade seja dita, né? Porque desde novembro do último ano que já se era esperada essa renovação, mas não acontecia. O Upamecano tá fazendo jogo duro, queria um aumento salarial, foi de fato aumentado bastante o salário do jogador. São 20 milhões de euros por ano. Então é muita grana. Tá? E finalmente o Bayern de Munique, né, conseguiu a renovação de contrato do jogador até 2030. Lembrando que a partir de 2027 ou 28, eu não vou precisar para os amigos, a multa no contrato do jogador será ativada. O que isso quer dizer? Ele ficará disponível para quem quiser pagar a multa para contratar o jogador. Mas a renovação de contrato dele com o Bayern de Munique vai até 2030. Beleza? Já oficializada. Bom, provável escalação do Bayern de Munique para pegar o Werder Bremen, gente, nesse sábado, 11h30 da manhã, pelo campeonato alemão.
Neuer no gol, Rafael Guerreiro na lateral direita, o Upamecano e Jonathan Tah na defesa, o Konrad Laimer na lateral esquerda, Kimmich, Pavlovic e Gnabry no meio, Olise por um lado, Luiz Dias por outro e Harry Kane centralizado. Bom, gente, essa é a escalação que os sites estão passando, tá? Eu vou passar uma provável escalação baseado no que eu estou percebendo do que o Kompany, treinador do Bayern de Munique, está fazendo, tá? Vamos lá. Neuer no gol, Stanisic, aliás, mantenho Rafael Guerreiro na direita, na defesa Kimmich e Jonathan Tah, na outra lateral aqui o Afonso Davies para ganhar ritmo, ou o Bishop, tá? Não descarto que ele bote o Bishop aqui como lateral, coisa que ele já fez muitas vezes. Kimmich e Goretzka, tá? Lennart Kau, Olise, Harry Kane ou Nicolas Jackson, não duvido. Luiz Dias ou Gnabry, tá? Então é uma outra provável escalação. Essa quem tá passando sou eu mesmo, tá, gente? Mas muito baseado no conhecimento do que percebo jogo a jogo, das entrevistas, do Kompany, treinador do Bayern de Munique, tá? Então é realmente uma escalação de torcedor mesmo, baseado no que ele vem fazendo, tá? Os sites estão passando essa escalação que eu passei aí acima, a primeira, beleza? Essa que eu estou passando agora, volto a repetir, é uma provável escalação sim, muito baseado na quantidade de mudanças que ele gosta de fazer jogo por jogo, ou jogo a jogo. Só falando, gente, que esse jogo será realizado no Weserstadion, na casa do Werder Bremen, beleza? Falando sobre o jogo, gente, olha, jogo muito complicado, um jogo muito difícil. Eu sempre digo isso, né? É repetitivo. Eu já sei que tu vai falar isso. Ele sempre fala a mesma coisa. Porque, gente, vejam só. Por que eu repito tanto isso? Porque se os amigos forem assistir os jogos, porque o que eu percebo, principalmente de vários youtubers e também até alguns da imprensa, infelizmente, a galera não assiste os jogos inteiros. Vê só os melhores momentos e fica tentando comentar em cima. Então, o que pega? Os jogos são difíceis. Tem muita dificuldade esses jogos na Bundesliga. Então, assim, dizer para vocês que vai ser um jogo fácil? Não, gente. Se o Bayern de Munique chegar lá e golear, poxa, eu vou ficar muito feliz. Sensacional. Mas o jogo é difícil, porque o Werder Bremen tem um bom futebol. Joga um bom futebol, pratica um bom futebol no campeonato, beleza? Ah, mas não tá tão bem colocado assim. É verdade. Mas pratica um bom futebol. Se o resultado não tá vindo, aí é uma outra conversa, né? É complicado. Mas jogo difícil. E volto sempre a repetir a mesma coisa que falo sempre. Torço que o Bayern de Munique jogue bola. Entenda que precisa vencer esse jogo, porque o Borussia tá colando no Bayern de Munique, tá? Para continuar mantendo a vantagem. Afinal, daqui a pouco, não daqui a muito tempo, o Bayern de Munique tem um clássico contra o Borussia Dortmund na casa do Borussia Dortmund. E sim, será uma briga pela liderança, pelo que está se vendo, né, no campeonato até agora. Beleza? Bom, para fechar de minha parte, gente, só passando que o sorteio da fase semifinal da Copa da Alemanha, né? O Bayern de Munique se classificou no último meio de semana contra o Leipzig para a semifinal da Copa da Alemanha. Voltando a recapitular. Bayern de Munique, Bayer Leverkusen, o Freiburg e o Stuttgart. São as 4 equipes classificadas para a semifinal da Copa da Alemanha. E o sorteio, para se saber os confrontos da semifinal, lembrando, são jogos únicos, tá? Não tem ida e volta. É no próximo domingo, tá? Provavelmente ali, gente, 2 horas da tarde, horário aqui do Brasil, né?
aí já vamos saber quais os confrontos da semifinal da Copa da Alemanha, tá? É isso, galera. Abraço a todos, até a próxima. Deixem um like aí. Bom final de semana para todos. E fui!